Tá bom. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Meu nome é Bruno. Eu e o JP estamos falando sobre Building Cooperative Q&A Interfaces, an overview. E a gente dividiu esse slide em duas partes. Uma parte 1, em que eu vou apresentar agora, falando sobre alguns conceitos de uns papers que eu li. E o JP depois vai vir com a parte 2, comentando sobre os papers que ele leu. Então, basicamente, as minhas referências são os papers Deep Learning Approaches for Answer Selection in Q&A Systems. O zoom ficou na frente aqui, não consegui ler o finalzinho da direita. Deep Learning Approaches for Question Answering Systems e Question Answering Using Deep Learning. E os tópicos que eu vou falar hoje são uma breve introdução do que é Q&A, falar um pouco sobre os dados que foram utilizados nesses papers, os baseline models e fechar com as redes de memória. Então, vamos lá. A introdução, né? Q&A, Question Answering, é um problema muito pesquisado no domínio de processamento de linguagem natural, né? Porque esses sistemas são úteis quando você tem um usuário que quer ter uma consulta baseada em alguns fatos ou histórias, né? Porque em sistemas tradicionais as consultas retornam simplesmente um amontoado de palavras-chave, mas aqui a ideia é que você realmente retorne informações úteis para o usuário. Mas como que são esses dados, né? Esses dados, você tem múltiplos tipos, e nesses papers eles comentam muito a questão dos conjuntos de dados abertos e dos conjuntos de dados fechados. Os conjuntos de dados abertos são conjuntos em que você precisa ter uma certa noção de mundo para você responder a pergunta do usuário. Já os conjuntos de dados fechados são conjuntos que o próprio dataset ele já tem as informações necessárias, uma história, que na hora que o sistema vai responder uma pergunta do usuário, ele já consegue acessar essa história e encontrar a resposta que ele está perguntando. Posto isso, um dataset que realmente se destacou entre os demais foi o dataset Babi, que eu vou chamar assim, eu não sei se o nome certo é esse, mas esse dataset ele é composto por diversas histórias e 20 tarefas diferentes, abordando vários tipos de questionamentos, né? Então, você tem questões que estão relacionadas a um único fator de suporte, questões relacionadas a 2 ou 3 fatores de suporte. O que são esses fatores de suporte, né? Por exemplo, você tem eu estou no meu quarto, então ele bota Bruno está no quarto, onde que está o Bruno? Aí o sistema tem que olhar aquela informação que está ali e ver que o Bruno está no quarto respondendo ao usuário. Quando você tem 2 ou 3 fatores de suporte, é a questão de que você vai ter múltiplas frases e o sistema vai ter que utilizar dessas frases para montar a resposta para o usuário. Existem perguntas de sim ou não também, perguntas relacionadas ao tempo e assim por diante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os baseline models, começando pelo Long Short Term Memory, o LSTM, que antes da gente entrar diretamente nele, eu tenho que falar um pouco sobre o Word2Vec, que é um framework semântico que utiliza uma rede neural rasa para aprender representações de palavras ou frases em texto particular. Então, a ideia desse algoritmo é você ler todos os termos com as repetições em um documento, dividir ele em várias frases e computar uma saída de um vetor para cada uma dessas frases e computar uma para saída desse vetor, um vetor com cada uma dessas frases. Isso, desculpa aí, gente, me embolei um pouco. Mas a ideia é essa, então você tem um documento, você lê esse documento, divide ele em frases e gera um vetor de saída contendo essas frases. E agora eu entro no LSTM, né? O LSTM é um tipo especial de rede neural recorrente. Uma rede neural recorrente, ela é uma classe de redes neurais artificiais onde as conexões entre os nós formam um grafo direcionado ao longo de uma sequência temporal, o que permite à rede exibir um comportamento temporal dinâmico.
E essa LSTM ele é capaz de aprender os termos de assim, ele tem uma memória muito grande, né? Ele consegue aprender múltiplos termos sem esquecer os termos que ele começou a aprender. Não é que ele armazena esses termos, mas ele consegue ter uma grande capacidade de lembrar das coisas que são passadas a ele. E como é que isso funciona, né? Quando você usa a LSTM como um modelo de fluxo de informações, você vai ter a história, aquele textinho, aquele fato de suporte, e primeiro ele vai passar pelo modelo Word2Vec para pegar o texto e converter em vários vetores. E depois disso, você consegue ter uma incorporação nesse embedding. E esse embedding é que é mandado para a rede LSTM. Isso no caso da história, como vocês podem ver na figura aqui. Quando você usa essa rede como um modelo de informação, a questão também é passada por um... Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas a questão também é passada pelo um embedding e pela rede LSTM. E quando ela é passada por essa rede, tanto as histórias quanto a questão, você consegue unir isso e calcular um softmax com relação a isso. O softmax é uma função matemática cuja ideia é transformar as strings e fazer meio que um ranqueamento, retornando um valor numérico para aquela resposta, e aí exibir a resposta para o usuário. Outro modelo que também é abordado nesses papers são o GRU. O GRU, ele separa a consulta e cada frase da história em uma célula GRU, e a representação dessa consulta é combinada com a representação de cada frase, adicionando isso em dois vetores, adicionando os dois vetores. Então, assim, você teria a história e a questão. Então, você vai gerar os vetores das palavras, armazenar eles na célula GRU e combinar eles dois em uma célula só. Nessa célula, você vai ter uma camada densa chamada de D, por exemplo, e a resposta final é calculada aplicando uma função softmax também sobre essa camada, que depois da combinação você aplica o softmax e entrega a resposta aqui embaixo. E por fim, também é apresentado o modelo sequence to sequence, que a ideia é você ter um símbolo, você ter a história primeiro, e depois você ter um símbolo especial que esse símbolo especial que é onde você vai começar a questão. Então, no exemplo aqui, você tem até o Howey e depois dá o ponto e começa a questão aqui com esse símbolo especial que. Na questão, quando ela é descrita, você tem um símbolo especial Go que fala para a rede começar a decodificação. Com a decodificação, ele consegue encontrar a resposta e vem um símbolo especial chamado stop. Esse símbolo especial indica que o processo deve acabar. Então, assim, no exemplo, você tem aqui o Howie e aí ele faz a pergunta, né, com um símbolo especial que é onde que está o John. E aí ele dá o go falando para a rede começar a procurar. E aí, quando a rede encontra o Howie, ele tem o símbolo stop, que fala que a resposta para a pergunta de onde está o John é no Howie. Só que esses modelos eles têm um determinado problema, né? O problema deles é que você não tem uma maneira de armazenar esses resultados. Então a rede neural ela faz o processamento dela e depois daquela passada meio que tudo acaba. Então, para tentar resolver esse problema, você começar a ter uma camada de memória nisso, tem-se as redes de memória. Essencialmente, elas simplesmente provêm memória rede e para questões de único fator, elas têm uma acurácia de 96%. E como é que isso é feito, né? Você tem a representação da entrada, que dado um vetor de x1, x2, xi, que precisa ser colocado na memória, esses vetores são computados através da incorporação de cada um deles em um plano cartesiano para obter um estado interno U. Esse estado interno U vai ser utilizado na hora de gerar a predição final. Então, depois dele, você tem a representação da saída, que basicamente
é o estado O. Então, cada um desses vetores de entrada, x1, x2, xi, ele tem um correspondente na saída, que é o C1, C2, CI. E a resposta, né, a saída, ela vai ser descrita por o valor O, que é a soma da... Agora melhorou, agora eu consigo ver os lados. Pertencente. É a soma das entradas transformadas multiplicadas pelos pesos correspondentes à probabilidade do vetor, pela probabilidade do vetor de entrada. Então, dado que você tem esse vetor O, que é essa soma, juntamente com o vetor U, que é a entrada, você consegue aplicar uma matriz final de pesos sobre isso e uma função softmax para produzir a predição final. Só que as redes de memória, elas têm um problema que elas só fazem uma única passada na memória, antes de responder uma questão. Posto isso, temos o conceito de rede dinâmica de memória, que essas redes dinâmicas de memória, elas fazem múltiplas passadas na memória, e essas múltiplas passadas são conhecidas como episódios. A rede dinâmica de memória, ela tem a maior acurácia e a menor taxa de erro, dada a rede de memória apresentada anteriormente, né? A rede de memória pura. Então, como é que isso é feito, né? Você vai ter um módulo de entrada que vai essencialmente codificar as entradas de texto em uma representação distribuída, o módulo de questão, que vai fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer com a entrada, vai fazer com a pergunta, e essa entrada que eu estou falando é aquela história, né? E você tem um módulo episódico de memória, né? Que esse módulo ele vai iterar sobre o módulo de entrada e vai atualizar cada vez que ele faz uma iteração o seu próprio estado. Então ele vai fazendo. Esse é o módulo responsável por fazer várias passadas na memória e vai se atualizando, gerando assim uma predição mais acurada. E depois de N passadas ele entrega essa memória para o módulo de resposta. Então, assim, descrevendo melhor isso, você tem aqui a parte semântica. A parte semântica vai para o módulo de entrada, então você tem as várias informações. Isso é iterado aqui no módulo episódico de memória e retornado para o módulo de resposta, juntamente com a pergunta. Então, ele faz a pergunta de onde está o futebol e ele vai vendo aqui, por exemplo, a Mary got the milk there, então não tem nada a ver com a pergunta. Ele itera de novo. Aí John moved to the bedroom, também não tem nada a ver com a pergunta. Ele itera de novo. E aí ele vai iterando até ele achar. Cadê? Na real, aqui é Where's John, né? Porque peguei a figura do paper, o paper está errado. Olha só que legal. Descobrimentos. Que ele fala que o John got the football there, John went to the hallway. Ah, não, se bem que também faz sentido. Enfim. Aí ele responde que está no hallway. E, por fim, como as redes dinâmicas elas são muito difíceis de se implementar, a gente tem o conceito também de rede fim a fim, que utilizam um fator mais simples na questão de passos de generalização de memória, e o tamanho da entrada ele tem um determinado tamanho fixo M, que é utilizado para fazer a codificação das frases. Então, diferentemente do modelo anterior, para você fazer a codificação da memória, você tem que converter essa representação para uma representação de cada frase utilizando o position encoding. E esse vetor, quando ele é criado, ele é criado através de incorporar esses valores da entrada utilizando uma matriz e o position encoding. A importância de cada parte da memória é computada tirando um softmax do produto da consulta pelo slot de memória. E a representação da saída ela é feita através
Ah, tá. Utilizando um encoding temporal, né? Em vez de usar um code através da posição, ele usa um encoding temporal. E, diferente do modelo anterior, você não precisa andar sequencialmente através das camadas de memória, né? Você pode fazer múltiplos saltos, ao invés de você andar frase a frase no que você está computando em cada vetor, você pode fazer um salto utilizando essa memória estacada, né? Você vai montar uma pilha com cada uma dessas frases e depois pular a pilha para as coisas que realmente interessam a você. E como é que isso é feito, né? Você tem a rede de memória aqui e você faz trabalha o input aqui dentro, o output, a pergunta e vai fazendo os saltos. Mas assim, basicamente é isso, né? Eu abordei superficialmente cada um desses conceitos. Eu vou dar mais detalhes a partir das próximas apresentações, mas a ideia era mais essa mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o JP para ele falar sobre os papers dele. Sim. Bom, dando prosseguimento, então, à apresentação referente à construção de interfaces Q&A cooperativas, vou falar um pouquinho sobre 3 papers, na verdade mais sobre 2, e um eu vou só mencionar o que foi feito. São 3 papers bem recentes, de 2021, né, todos da mesma conferência. Na verdade, esse em verdinho aqui, ele inclusive não foi aceito, mas ele é um bom paper, assim, e a gente achou que tinham assim, assuntos relevantes a serem abordados. Bom, começando pelo primeiro, Natural Language Interface over Tables, Enabling Explainable Data Exploration on Data Lakes. Ele até tem uma certa sinergia com a matéria que o professor Casa dá na segunda-feira, que envolve essa questão de exploração de dados, data lakes, fazer o schema alignments, enfim, algumas tarefas bem manuais de trabalhar o dataset para você encontrar a informação certa. Então, ele ajuda um pouco nisso, mas com técnicas de Q&A. Então, o paper, né, destaca a dificuldade, né, o desafio que os cientistas de dados têm em encontrar o dado correto para resolver o problema que ele tem em mão, né, para resolver a tarefa que foi designada a ele. Então, de fato, é um problema de discovery, né, de encontrar o dado a ser utilizado. Então, o paper ainda menciona que, além disso, outros estados da arte, né, outros trabalhos de estado da arte carecem de explicação do porquê um dataset se relaciona com o outro. Isso eles dizem que fica muito a cargo das métricas de similaridade, mas que, na opinião dos autores, isso não é suficiente. Então, o problema que eles abordam é como trazer, né, provenância, né, enfim, um pouco de background para essas associações que o sistema deles sugere e baseando isso, se baseando numa explicação semântica de relacionamento. Então, eles dividiram 2 abordagens. Uma é uma abordagem não supervisionada, usando técnicas de processamento de linguagem natural, e a outra é usando uma abordagem supervisionada através do modelo de Transformer BERT. Bom, então, comumente, né, então, em outros projetos, essa tarefa de discovery data é formulada por uma função de similaridade que agrega a parte semântica, morfológica e de distribuição num pacote só, que é o score de similaridade. Então, ele não tem muita explicação de como essas três features, né, que ele chama, essas 3 características estão
pesando dentro desse score, mas basicamente ele gera um score e você acredita que, dependendo dele, você limita alguns thresholds e confia que, beleza, se está acima de 70%, eu considero que essas duas entidades aqui do grafo são iguais, ou essas duas tabelas aqui são iguais, e assim por diante. E, em contrapartida, algumas arquiteturas mais recentes, baseadas em Transformers, por exemplo, eles têm essa habilidade de entregar resultados muito bons para um diverso apanhado de tarefas. O problema deles é que eles carecem de explicabilidade. Enfim, é difícil você explicar como o modelo chegou naquele resultado, dado que ele, em grande parte, é uma caixa preta. Então, você consegue mexer nos parâmetros de entrada, você consegue adicionar algumas camadas, você consegue retreinar ele para ele utilizar novos parâmetros, mas o miolo dele, assim, todo o arcabouço dele de camadas escondidas, assim, fica um pouco, de fato, meio obscuro. Assim, você não sabe muito bem como explicar o porquê das coisas. Então, os autores afirmam que, no final das contas, utilizando só o modelo de Transformer, pura e simplesmente, no final das contas, ele vai dar também um score de similaridade. Então, qual a proposta? Então, a proposta deles para o modelo não supervisionado, que é basicamente o que eles explicam durante 80% do paper, é um passo a passo bem longo, em algumas partes bem detalhadas, outras mais ou menos, que eles vão aplicando uma série de processos e depois uma heurística define qual relacionamento semântico eles associam o par, né? Nome, tabela, atributo 1, né? Tabela 1, atributo X, tabela 2, atributo Y, por exemplo. Então, basicamente, ele separa em 4 possíveis informações, né? Na verdade, ele meio que cria um pequeno catálogo do data lake, com uma variável n, que ele chamou de descritores de tabela, uma variável a, que são descritores de atributo, variável t, que são os tipos de dado dos atributos, e d, que são os domínios, né? O range de valores para cada par, tabela, atributo, né? E aí ele separa em duas partes. As tabelas os descritores de tabela e os de atributo, ou seja, o esquema, ele chama de Intentional Evidence Types. Intencional, eu não sei qual seria a tradução ao pé da letra, é um termo lógico. E os outros dois, o tipo de dados e o domínio, ele chama de Extensional Evidence Types. E a ideia, basicamente, do que ele se propõe a fazer é, dado um par de entrada, ele tenta dizer qual é o relacionamento semântico entre eles. Então, pode ser um equivalente, pode ser uma implicação forward implication, reverse implication, né, negação, alternação, né, tipo um ou outro, cover, eu não lembro exatamente qual era a definição, e independence, né, tipo, não, são totalmente opostos. Então ele separa numa primeira parte chamada Intentional Entailment Computation, né? Então ele tenta fazer essa parte que ele chama de intentional, da implicação desse cenário, né? Ou seja, das tabelas e dos atributos, ele usando só os esquemas. Então depende da presença de... Para essa parte do projeto ser bem feita, ele depende de descritores que tenham, de tabelas e atributos que tenham bastante significado. Senão o passo a passo vai por água abaixo. Então, ele depende que o data lake seja um data lake e não um data swamp, por exemplo. Ele depende que, de fato, os dados estejam bem descritos. O primeiro match que ele faz é um match literal completo. Então, se ele encontra tabelas e atributos iguais, né, replicados mais de uma vez, ele já faz um match completo. Senão, ele faz um head-turn literal match, que ele aplica, dada a entrada de nome da tabela e atributos, ele aplica um part of speech tagging, e aí, baseado no resultado disso, dos substantivos, ele tenta fazer elencar quais são os substantivos mais relevantes de cada entrada e tenta fazer um match entre eles. Ele também tenta fazer
o match entre sinônimos. Então, ele pega o resultado do Power of Speech tagging e aplica no WordNet, e aí o WordNet utilizando só a parte de sinônimos, e ele consegue palavras sinônimas e ver se existe esse cruzamento de informação. E, por último, ele tenta aplicar, também usando a parte sinônima, mas mais algo relacionado à taxonomia, principalmente daquele atributo. Então, aqui embaixo dá para ver mais ou menos qual é a ideia. Está um pouco pequenininho, mas ele tem uma tabela X, tem uma tabela Y, ele tem os atributos AX1, AX2 até AXN, e aqui AY1, AY2, AYN. Então, ele pega par a par desses itens, então TX AX1 com TY AY1, depois TX AX1 com TY AY2 e assim por diante. E aí ele separa em duas partes, o intentional computations e o extensional computations. O intentional é aquilo que eu tentei explicar sobre o nome da tabela e o nome do atributo. E aí ele aplica essas 4 passadas aqui. E na extensional ele analisa só o domínio, né, e o tipo de dados, e depois ele junta aqui através dessa implicação composta que ele chama. Bom, seguindo agora nessa passada aqui de cima, a análise linguística. O que ele faz? Ele, na verdade, ele quebra, né, cada tabela atributo em sequências de substantivos, usando post-tagging e usando Named Entity Recognition, algoritmos de reconhecimento de entidades para fazer o match, né? O Descriptor Alignment, o que ele faz? Ele performa alinhamentos entre as frases, que já foram quebradas na etapa anterior, tentando simplificar a implicação. De novo, usando o WordNet e termos em sinônimo. Ele tenta fazer que ele chama implicação léxica, que seria, de novo, pegar os tokens gerados pelas tabelas e atributos e interpretar como modificadores. E aí ele tenta ver se existe um overlap, né? Então, se existem tokens que estão num conjunto e estão no outro conjunto, ou seja, em um par tabela atributo e no outro par tabela atributo, e ver se existe um overlap desses conceitos. E se existir, ele aplica uma heurística que assume uma dada equivalência léxica entre eles. Continuando, ele faz a passada de projeção de implicação, que ele chama entailment projection. Então, de novo, ele quebra a entrada de tabela atributo. E eu acho que ficou repetido. Acho que ficou repetida essa parte. E faz o entailment composition, que é essa parte final aqui. Eu acho que ficou um pouco repetido. Vou continuar. Bom, aí agora a parte de baixo, a do extensional aqui. Essa parte aqui, esse ramo de baixo aqui do diagrama. Bom, o extensional é um pouco mais simples. Ele avalia só 2 características, né? O tipo de dados e a categoria que ele assume. Na verdade, ele pega o dado e primeiro infere se ele é um dado categórico ou um dado numérico, e depois ele aplica os 2 tipos de matches, ou o match categórico ou o match numérico. Um detalhe do match numérico é que ele usa essa métrica estatística chamada Kolmogorov-Smirnov, que aí ele consegue definir com um pouco mais de precisão se os domínios são correlatos ou não. E no final ele faz a composição dessas duas partes que ele separou, né? Tanto a extensional quanto a intentional, ou seja, nome de tabela, nome de atributo, com o tipo de dado e as categorias, e aí ele consegue fazer qual o relacionamento final entre o par. Ele sempre analisa par a par. Então, nome da tabela com atributo, nome da outra tabela com outro atributo. Então é isso. Aqui ele mostra um diagrama como ele faz
essa sobreposição entre as análises, né, semânticas. E aí, isso ele passou basicamente 80% do paper explicando isso. E aí, logo depois, ele surge com explica a abordagem supervisionada, né, que seria através do modelo usando Transformers, o BERT. E aí, basicamente, o que ele faz ele usa o BERT já pré-treinado, com os atributos, com os parâmetros já pré-calculados, enfim, ele não faz muitas modificações, pelo que ele diz no paper, e a única coisa que ele faz, ele adiciona uma classe, uma última camada com todas as saídas possíveis, que seriam essas daqui. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 possíveis saídas. Então, ele retreina o BERT com essas... Meu Deus, acho que passou muito. Foi. Então, ele deixa as 7 saídas possíveis na última camada do BERT. E aí, o BERT tenta dizer, baseado, de novo, no par de entrada. Nome da tabela, atributo, um separador, outro nome da tabela e o outro atributo. Então, simplesmente, ele dá a mesma entrada que ele usou lá no modelo supervisionado, ele também usa no não supervisionado, só adicionando uns marcadores de entrada e de separação. E o final é uma última camada, como eu disse, com as 7 possíveis classificações semânticas, utilizando o softmax para o BERT dizer que essas tabelas têm mais ou menos eu acredito que seja desse tipo semântico. E é isso. De fato, a parte do BERT, ele é um capítulo super curto e ele fala muito pouco sobre isso. E aí, finalizando com as contribuições do paper. Então, é uma proposta de trazer um pouco mais de semântica, é um framework que leva em conta a parte semântica para tentar analisar dados tabulares, né? E a implementação dele é híbrida, ele utiliza tanto um modelo mais tradicional, não supervisionado, baseado em regras linguísticas e etc., e um outro modelo que está mais na moda, que seriam os transformadores, né? No caso o BERT. E no final das contas eles se complementam, né? Ele faz um benchmark longo no paper, analisando qual foi a influência de cada um e quem performou melhor. Tá? Agora eu vou pular para o terceiro paper daqueles 3 que eu demonstrei. Esse foi o paper que, por acaso, não foi aprovado, mas é um paper que tem bastante a ver com Q&A. Então a gente optou em falar. Basicamente, é um projeto com um enfoque nos números da Covid-19 no contexto da Alemanha. E a ideia é reduzir a interpretação errônea e o desentendimento dos dados passados, por exemplo, pela mídia ou, enfim, por qualquer outro meio de comunicação. É centralizar as informações focadas em dados locais para que os cidadãos alemães consigam consultar com maior clareza e especificidade. Então, a ideia deles é você conseguir dialogar com o sistema e requerir informações baseadas num local, num período de tempo, bem específicos para ele te dar um dado mais com uma acurácia bem maior e não diminuindo essa desinformação causada pela pandemia. Então, um outro complemento que os autores dizem é que esse momento de pandemia nos deixou claro que a necessidade de termos dados bons e disponíveis e acessíveis facilmente para a população. Bom, como é que eles resolveram esse problema? Eles utilizaram uma metodologia K-Canary, então basicamente é um framework de Q&A
com uma implementação mais abstrata, mas ao mesmo tempo ele é bem parrudo com várias funcionalidades utilizadas no processo de Q&A. Então ele utiliza esse framework porque ele já possui funcionalidades bem rápidas e facilmente aplicáveis de processamento em linguagem natural e de entendimento de linguagem natural. Além disso, o Canary ele usa um RDF como representação de conhecimento, e a interação entre o sistema, né, na verdade entre os componentes do Canary e essa base de informação, de conhecimento, usando a linguagem Sparkle. Vale ressaltar que esse projeto foi desenvolvido em parceria com o Ministério do Interior, Construção e da Comunidade na Alemanha, e ele foi integrado dentro do chatbot oficial do governo alemão para dados da Covid-19. Bom, então, algumas peculiaridades do sistema. A proposta dele é responder perguntas que sejam baseadas no local. Então, um exemplo é: How many cases were reported in August in Dessau? Não sei como pronunciar, mas enfim, nessa cidade específica. E a outra proposta é também atender a possibilidade de perguntas que contemplem o domínio de tempo. Então, how many people died in February? Então, seria esse domínio de tempo. E, além disso, óbvio, a combinação dos dois numa mesma frase. Vale ressaltar que o chatbot está disponível em 2 línguas, alemão e inglês. Essa arquitetura em alto nível, né? Então, de novo, aquele mesmo exemplo. How many cases? Então, destaque para many cases were reported in August in Dessau. Não sei como pronuncia. Então, ele marcou o many cases e o período de tempo August, e Dessau, que seria a cidade ou região na Alemanha. Então, ele passa por esse é o Canary, e ele utiliza desse sistema os módulos de Question Intent Classification, Local Entity Recognition, Time Entity Recognition, RESTful Request Generation, que ele consulta uma API aberta desse Robert Koch Institute, que tem os dados oficiais da Alemanha. E, por último, é a Natural Language Generation, que seria já a resposta final para o usuário. E o Canary consulta essa base de conhecimento que é em RDF. Que diz que é só uma pequena amostra da arquitetura. O sistema atual já tem 11 componentes. Então, o sistema interpreta a pergunta de entrada e ele tem como abordagem fazer anotações. Então, esses destaques coloridos aqui, amarelo, azul e verde, seriam anotações baseadas na pergunta de entrada. E essas anotações seguem um modelo sugerido pelo W3C chamado Web Annotation Data Model. Então, conforme as perguntas vão sendo feitas ao sistema, ele, além de respondê-las, ele vai tentando enriquecer o sistema, para deixar ele um pouco mais rápido e um pouco mais completo. Então, agora, o passo a passo de cada um dos componentes aqui exibidos. Então, Language Detection simplesmente detecta se a pergunta de entrada está escrita em alemão ou em inglês. Question Intent Classification. Ele tenta definir uma das 6 classes. Na verdade, eu só botei 3. Então, localização, tempo, a combinação dos dois. Ele também tem o Location Entity Recognition, que tenta detectar, baseado na palavra de entrada que o classificador já achou para a localização, ele tenta fazer um match com o Entity ID que está na base de conhecimentos ou na API aqui, fornecida por esse instituto. Bom, continuando os componentes. Time Entity Recognition. Então, ele tenta detectar qual foi o período de tempo passado na pergunta e ele normaliza para uma representação de data. Ele tem o RESTful Request Generation, que é onde bate na API do Instituto para pegar os dados. E, além disso, ele
tem a geração final, que seria a resposta do chatbot em linguagem natural, ou seja, em inglês ou alemão, dependendo da entrada. Bom, para processar, para treinar, né, testar esses chatbots, eles utilizaram um arcabouço de 40 mil questões, e essas 40 mil questões eles foram contribuindo para o desenvolvimento desse triple store de anotações. Então, quanto mais perguntas foram feitas, ele foi anotando melhor as perguntas, e essas anotações são reutilizadas para responder melhor futuras perguntas. Então, além disso, a cada execução, diversas queries Sparkle são feitas para checar se o modelo se a pergunta de entrada está sendo anotada de forma correta nesse grafo RDF. Bom, então, como demonstração, o link está funcionando ainda desse projeto. Então, ele entra, tem uma mensagem default, eu obviamente escolhi em inglês aqui. Aí eu perguntei quantos casos em Berlim nesse mês. Aí primeiro ele deu um erro, eu acho que o sistema estava desligado, enfim, deu um timeout. Aí ele perguntou, quer que eu pergunte de novo? Sim. Ele automaticamente repetiu aqui a minha pergunta, e ele respondeu. Entre o dia 1º e o dia 22 de setembro, né, o mês corrente, foram reportados 9.080 casos de Covid na região de Berlim. E aí ele fala a fonte de dados e ele pergunta, tem alguma outra pergunta? Eu falei, quantos casos de Covid-19 em Frankfurt nesse ano? E aí primeiro, então quando eu usei this year, ele não reconheceu o período de tempo. Então, na verdade, o que eu achei é que parece que tem uma limitação. Ou ele pesquisa uma data específica ou um mês. Quando eu utilizei year, ou seja, perguntas agregadas, eu acho que ele não lida muito bem. Então, eu filtrei, em vez de dizer, perguntei de novo para setembro. Aí ele fala, agora ele reclamou da localização. A localização não foi identificada. Qual estado que essa localização, né, no caso, essa cidade, pertence? Aí eu olhei no Google, vi que Frankfurt fica em Hesse, e aí respondi a unidade federativa, e aí ele me deu finalmente a informação. Então, de novo, entre o dia 1º e 22 de setembro, foram reportados 18.296 casos nessa região. E assim, por aí vai. Então, de fato, ele é um chatbot funcional. Bom, então, considerações finais assim, dos papers lidos. Lembrando que faltou destacar um dos papers que eu li, que é um pouco mais denso, mas também usa a tecnologia BERT. O primeiro paper, ele é bem longo, né? Aquela parte explica aquela passo a passo semântico, e depois ele explica BERT bem rápido. E ele tem um link que aponta para um Google Colab, mas esse Colab é inexistente. Então, não sei se seria útil para reproduzir, enfim, tentar aplicar de alguma forma. O segundo paper que foi o que eu acabei não explicando de forma detalhada, possui um repositório no GitHub. Então, esse aqui seria possível reproduzir assim um pouco melhor. Pelo menos o código já está lá, então seria mais fácil. E o terceiro paper, que é o chatbot, ele tem esse demo, essa demonstração disponível, mas o código é fechado, possivelmente porque ele foi um projeto para o governo alemão. Então, esse aqui é o link para quem quiser interagir com o chatbot, testar, etc. Bom, acho que foi isso. Foi apanhado que nós